Religiões mundiais e salvação, conclusão. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje nós estamos terminando a análise de um dos artigos do livro Teologia e Metodologia da Missão, editado pelo pastor Elias Brasil. Nós estamos analisando um artigo de Ángel Manuel Rodrigues, que era, à época, que foi lançado este livro, o diretor do Instituto de Pesquisas Bíblicas da Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então nós estamos trabalhando um tema muito interessante, muito complexo, e agora nós vamos avaliar as conclusões do Ángel em relação a esse tema, ok? Ele diz o seguinte: quando lidamos com o tópico da salvação aos não evangelizados, devemos começar questionando o que é a missão. Sugeri que a missão de reconciliar seres humanos com Deus originou-se em Deus e que era, é e continuará sendo a missão de Deus. Os que aceitam a oferta divina de salvação são incorporados por Deus no cumprimento de sua missão salvífica. Vemos isso explicitamente na eleição de Israel e mais tarde na constituição da Igreja, como povo da aliança de Deus, aos quais confiou sua auto-revelação. Essa revelação especial esclareceu aos seres humanos a gravidade de sua condição e do plano divino para reconciliá-los com Deus. A comunidade da aliança foi beneficiária dessa ação reconciliadora e tornou-se um instrumento de Deus para proclamá-la ao restante da raça humana. Então eu acho interessante a contextualização que ele coloca. É Deus que quer se reconciliar com as pessoas, e cada um que vai recebendo esta reconciliação se torna instrumento na vida dos demais seres humanos, dos demais povos e tal. Assim foi com Israel, assim é com a igreja, e assim a gente vai proclamando a mensagem de Deus ao mundo. Suscitamos a questão do destino final de todos aqueles que, por diversas razões, não ouviram a mensagem da salvação através de Cristo, proclamada pela comunidade da aliança de Deus. Sugerimos que, em tais condições não ideais, o Espírito Santo continua a cumprir a missão trinitária da salvação com base na vontade divina para salvar a raça humana. Todos os seres humanos são pecadores e necessitam de salvação. Através da obra do Espírito no coração e na mente, os não evangelizados podem receber, por diferentes meios, incluindo revelações particulares, um conhecimento limitado de que Deus e o Espírito utiliza para conduzi-los a oferecer-lhes algo melhor do que o que eles têm. Aqueles que são sinceros em ouvir a testemunha silenciosa e poderosa do Espírito Santo em suas vidas, entregam seus corações à sua influência amorosa e podem se tornar beneficiários da graça salvadora de Cristo. Isso redundará na transformação de sua mente e caráter, assim estão reconciliados com Deus através de Cristo. Então o fato é que, apesar da salvação acontecer em Cristo e dever ser proclamada a todas as pessoas, nós reconhecemos que nem todo mundo já ouviu falar desta história, e para estas pessoas, fora de um contexto da proclamação de Cristo, através da palavra, da pregação, do ministério, da igreja e etc., estas pessoas recebem um conhecimento mais limitado do que aqueles que têm a revelação escrita, mas ainda assim é um conhecimento suficiente para conduzi-los à salvação, desde que essa salvação seja ministrada pelo Espírito Santo e aconteça em Cristo, ainda que falte o conhecimento formal a respeito do Evangelho para tais pessoas. Aí ele termina dizendo: essas pessoas fazem parte da dimensão invisível da Igreja de Cristo, o povo de Deus que ainda está em Babilônia. Ambos os grupos precisam ouvir a mensagem que o visível remanescente de Deus no tempo do fim proclama. Isso os ajudará a compreender os aspectos do plano salvífico de Deus, que contribuirá para libertá-los dos enganos satânicos dos últimos dias e que vai reunir a plenitude do remanescente escatológico visível de toda nação, povo e língua. Este remanescente estará fundamentado na Escritura, a revelação especial de Deus, e estará totalmente entregue a Jesus como Senhor e Salvador. É nesse sentido que a divindade está envolvida na missão e fomos nós incorporados nela. Soteriologia e pneumatologia devem sempre andar juntas na missio Dei, ou seja, na missão de Deus.
Então, esses pagãos que nunca ouviram falar do Evangelho, mas são salvos, fazem parte do corpo místico de Cristo, ainda que na igreja invisível, fazem parte do povo que ainda está em Babilônia, e inclusive na visão adventista, uma visão polêmica, mas é a visão sustentada por nós, o mundo religioso que se afastou da lei de Deus, ainda que professe a fé em Cristo, constitui Babilônia, e todos os grupos dos não evangelizados, até aqueles que estão em comunhão das igrejas que não seguem a lei de Deus, devem ouvir a mensagem proclamada pelo Adventismo do sétimo dia, no contexto aí, né, da restauração das verdades bíblicas tais quais nós encontramos no livro de Daniel, no livro de Apocalipse, no livro de Hebreus, no livro de Levítico, e pela Bíblia como um todo, né, que apontam o ministério celestial de Cristo no santuário no céu, e etc., como expiação do pecado, que inclusive é a transgressão da lei de Deus. Então, um dos pontos, né, da restauração da imagem de Deus no homem é conduzi-lo à obediência à lei de Deus, não uma obediência farisaica que pretenda alcançar a salvação pelas próprias obras, mas uma obediência da fé, do amor, daquilo que Deus nos pede em Cristo, né, para que amemos o Senhor acima de todas as coisas, coloquemos o reino de Deus em primeiro lugar e amemos o próximo como a nós mesmos, né, as demais pessoas e tal. Tudo isso a gente não vive no sentido da plenitude, não somos perfeitos e sem pecado, ainda que podemos ser obedientes à lei de Deus em sentido geral, em sentido inclusive profundo, desde que a gente não conduza essa discussão, né, para a perfeição daqueles que são absolutamente sem pecados. Isso só vai acontecer na transformação da natureza humana. Ainda assim, é uma coisa importante a gente dizer o seguinte: nós precisamos pregar o Evangelho para todas as pessoas, a fim de que as pessoas estejam, inclusive, de alguma maneira, preparadas para os enganos diabólicos dos últimos dias, que virão com força total da parte do diabo e dos seus instrumentos. Mas a gente não pode, vamos pensar assim, simplesmente compartimentalizar estas experiências da soteriologia, da pneumatologia, da missiologia. A gente deve entender que elas andam todas juntas no cumprimento de uma missão que não é simplesmente da igreja, mas acima de tudo é a missão de Deus. Então eu termino a análise deste artigo dizendo assim, que ele é um artigo extremamente simples, né? Tem menos de 20 páginas para discutir um assunto absolutamente gigante, enorme, e acaba que o artigo, né, simplesmente arranha as questões e não se aprofunda. Eu tenho algumas discordâncias que coloquei durante as minhas análises aí, né, daquilo que, alguma coisa que o Ángel Manuel Rodrigues coloca ou não. Eu percebo que, em grande medida, o objetivo deste artigo é unicamente dizer o seguinte: olha, nós somos uma igreja específica, temos uma mensagem específica e não devemos deixar de proclamá-la em função de pressupor que o Espírito Santo age de outras maneiras em outros contextos, né? Tanto através dos cristãos que não são adventistas, inclusive nos contextos onde nunca se ouviu falar a respeito de Cristo e da Bíblia e etc. Né? Então eu creio que em grande medida esse é o propósito deste pequeno artigo, ainda que em alguns pontos é muito interessante, ele coloca uma convergência histórica, né? O Espírito Santo trabalha independentemente da igreja adventista. Entretanto, a Igreja Adventista existe para, num contexto escatológico, pregar a todos os povos, e isso supostamente vai fazer com que a obra do Espírito Santo, que já é feita entre os povos previamente em contextos cristãos ou não cristãos, vai amadurecer diante das polêmicas ou diante dos ensinamentos a respeito da lei de Deus no contexto do Evangelho e toda a mensagem adventista e etc. E é isso, e a Igreja não deve deixar de pregar em função da extrema amplitude da dimensão, né, da obra salvadora de Deus em Cristo e através do Espírito Santo e etc. Basicamente, então, esse é um artigo institucional, ou para, vamos pensar assim, animar a instituição adventista a continuar se envolvendo com as missões mundiais, a continuar preocupada com os povos não alcançados, e não simplesmente desanimar deste alvo e deste objetivo, em função de que a salvação não depende do adventismo do sétimo dia pregar o evangelho no contexto do mundo inteiro, e de todos os povos, de todas as raças. Isso teria implicações
razões bastante problemáticas em relação ao fato de que o Adventismo ainda não pregou o Evangelho no mundo inteiro, e também o Adventismo veio a existir no século XIX. Como é que fica a salvação das pessoas que não ouviram a pregação do Evangelho no contexto adventista? Então, o Espírito Santo é muito maior que a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A obra da salvação está presente nas fronteiras do mundo inteiro e não está de maneira nenhuma limitada aos limites do Adventismo do Sétimo Dia, ainda que não devamos desanimar de levar a mensagem do Evangelho da nossa perspectiva ao mundo inteiro, ok? Eu acho o artigo, apesar das suas limitações e das discordâncias, um bom artigo e que pelo menos suscita uma ampla discussão no nosso meio, que acho que é necessária da gente fazer, que vai no âmago aí, né, da soteriologia, da pneumatologia e da missiologia, que são assuntos de fato muito interessantes e importantes.